Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho bem rápido pra você. Você por acaso conhece o NBA League Pass? O NBA League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos da liga ao vivo e com a melhor qualidade possível. E se por acaso você quiser assinar o NBA League Pass tendo um ótimo desconto e tendo ainda um período de teste gratuito, tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo. Agora assiste o vídeo, se divirta e deixa o like que é importante, ajuda bastante. Olhando pro que deu certo pra Indiana no jogo 1, acho que um dos principais pontos positivos pra Indiana no primeiro jogo foram as bolas de 3. O Pacers vem fazendo um playoff em termos de bolas de 3 excelente. O time que melhor arremessa pra 3 nesse playoff. Aproveitamento bem acima dos 40%, uma eficiência absurda. Basicamente todo mundo ali do Pacers mata a bola de fora. Nesse jogo, inclusive, se eu não me engano, só o Mathurin que não matou bola de 3. O resto do time, todo mundo matou. E tiveram jogadores que mataram mais de uma, né? O Nesmith, o próprio Obi Toppin. Então, as bolas de 3 foram, né, muito bem ali, né? O Pacers chutou muito bem para 3 no primeiro jogo. O time matou 18 bolas de 3 com 46% de aproveitamento. Uma eficiência e um volume muito altos. E um ponto que foi bem importante para a Indiana foram as bolas de 3 do corner, né, ali na zona morta. Eu falei na minha prévia e falei também antes do primeiro jogo e tal. Falei até no próprio programa de quinta. E um ponto que poderia machucar muito essa defesa do Thunder seriam as bolas na zona morta. O Thunder é o time que mais cede arremessos na zona morta na NBA. E na teoria é o arremesso mais fácil, é o arremesso mais simples de ser convertido na liga, né? Onde os jogadores melhor arremessam na NBA. E o Thunder, pelo jeito que defende, pelo jeito que pressiona ali na marcação, acaba cedendo muita bola na zona morta. E o Pacers foi fatal nessa região. O Pacers tentou 16 bolas de 3 na zona morta e converteu 10. O que é a segunda melhor marca de toda a pós-temporada. Então, o perímetro ofensivo do Pacers foi muito eficiente. O Indiana puniu, né, as ajudas do Thunder, conseguindo converter bolas de fora, não desperdiçando, né, wide opens. Então, as bolas de 3 talvez tenha sido realmente o ponto mais positivo mesmo que o Pacers teve no jogo 1, mas não foi o único, né? Não foi o único. Ainda na questão bolas de 3, tem um jogador que se destaca bastante. E para mim foi um grande acerto de Indiana, que foi o Obi Toppin. Vocês devem se lembrar que durante a minha prévia, eu falei, né, que a tendência seria do Carlisle usar bastante o Obi Toppin na série. Né, dar bastante minutos pro Obi Toppin. Pelas características físicas, pelo atleticismo e pelas bolas de 3 que o Obi Toppin consegue converter. Ele é o melhor arremessador de 3 do mundo? Não, mas ele é um bom arremessador de 3, é um cara que mata a bola. Quando você junta as bolas de 3 do Obi Toppin com o tamanho, com o físico, com o atleticismo que ele tem, você tem ali um baita de um coringa no banco do Pacers. Um coringa que foi muito eficiente e foi muito impactante no jogo 1. No primeiro tempo ele não foi bem, foi um primeiro tempo bem abaixo. Ele terminou o primeiro tempo com mais turnovers do que bolas de 3 convertidas. Não foi um bom começo de jogo, claramente ele estava nervoso. Mas ao invés de bancar ele, no sentido de deixar ele no banco e meio que abortar o plano de usar ele no jogo, o Carlisle fez o quê? Continuou apostando. Usou ele no segundo tempo, usou ele no quarto período. E o resultado foi ele matando 3 bolas de 3 no segundo tempo, sendo 2 no quarto período, importantíssimas. Não cometeu nenhum turnover. E foi importantíssimo no espaçamento de quadra, né? Conseguiu ali também pegar rebote, ajudar na defesa. Nos momentos em que o Indiana jogou no small ball, o Obi Toppin foi muito bem. Então, o Obi Toppin, juntamente das bolas de 3, foi um outro ponto bem positivo para a Indiana no primeiro jogo. E é um cara que deve ser bem mais utilizado nos próximos jogos. O outro jogador importantíssimo e
com certeza foi um dos grandes acertos do Pacers no jogo, foi o Andrew Nembhard. O Nembhard, além de ter sido monstruoso na defesa, executando uma marcação muito boa em cima do Shai, o Shai, sendo marcado pelo Nembhard, teve 3 de 9 de aproveitamento. Incluindo aquele último arremesso que ele errou, que foi um arremesso muito bem contestado, foi uma boa marcação do Nembhard, né? Então o Nembhard teve um impacto muito grande na defesa, né? Inclusive eu não esperava que ele fosse o marcador primário do Shai, e ele foi. Eu achei que pela questão do tamanho, o Carlisle ia utilizar o Nesmith como esse defensor primário do Shai, mas não, usou o Nembhard. O Nesmith também marcou o Shai, né, durante o jogo, inclusive teve um bom desempenho marcando o Shai. Mas o Nembhard foi quem, né, mais, né, defendeu o Shai durante o jogo, foi realmente o marcador primário, e foi muito bem. Só que além de ter ido bem na defesa, ele também foi muito bem no ataque, né, especialmente no quarto período, que foi onde o Carlisle deu para ele o controle das ações ofensivas do time, né? O Carlisle fez um ajuste muito bom no quarto período e foi deixar o Haliburton um pouquinho mais fora da bola, um pouquinho mais fora das ações ofensivas e deixar o ataque na mão do Nembhard. Deixar o Nembhard tomar as decisões. E por que o Carlisle fez isso? Para tirar o Dort da marcação. Para excluir o Dort das posses defensivas. Porque com o Haliburton fora da bola, o Lugendort meio que ficava preso também. Ele também ficava fora da bola porque ele tinha que ficar no Haliburton. E aí, com essa abordagem, o Pacers conseguiu, né, executar melhor no ataque, porque não tinha que lidar com o Dort, que vinha fazendo um jogo defensivo muito bom. E aí o cara que coordenou as ações enquanto o Haliburton estava ali fora da bola foi o Nembhard. E ele executou de forma impecável. O quarto período dele foi maravilhoso. Foram 8 pontos e 3 assistências para o Nembhard. Matando bola importante. Aquela bola que ele matou na cara do Shai, faltando 1,50 para acabar, foi uma bola surreal. Foi um dos pontos de virada do jogo, né? Fora as assistências que ele achou, os passes que ele achou, a forma como ele puniu as ajudas do Thunder, achando passes ali pro perímetro, encontrando os jogadores do Pacers livres, principalmente o Obi Toppin, né? Então, Andrew Nembhard foi outro acerto gigante de Indiana, e é um cara que, mano, pode de novo ser o X-Factor do time no jogo de domingo. Então, Nembhard é outro acerto. Nesmith também foi um grande acerto. Eu sei que a pontuação do Nesmith pode não ter impressionado muita gente, mas o trabalho que ele fez na defesa e o trabalho dele nos rebotes, cara, fez uma diferença muito grande. Foram 12 rebotes pro Nesmith. 3 bolas de 3, uma boa marcação em cima do Shai. O Shai sendo marcado pelo Nesmith, ficou 2 de 8 no field goal. Então, assim como o Nembhard foi importante, o Nesmith também foi bastante. A transição defensiva do Pacers foi muito bem feita, né? Um dos principais motivos que fez o Thunder não conseguir gerar tantos pontos em cima dos turnovers que o Pacers cometeu, e que não foram poucos, foi a boa transição defensiva que Indiana teve, né? O Pacers se recompôs muito bem e não cedeu cestas fáceis para o Thunder no contra-ataque. Então a transição defensiva foi um grande acerto. A pressão na meia quadra também foi bem feita, né? O Pacers soube pressionar na meia quadra, soube tirar espaço do Thunder, dificultou a criação de jogo do Thunder ali na meia quadra. Então a defesa em si do Pacers fez um trabalho bom. E eu acho que não tem como não colocar Siakam e Haliburton como grandes acertos. Eles fizeram um jogo fantástico? Não. Eles fizeram jogos bem melhores durante o playoff. Mas eles foram importantes quando mais precisou. O Siakam, na defesa, nos rebotes, no trabalho dele sem bola, ele gerou muito espaço, ele gerou muitas jogadas positivas para Indiana durante o jogo. Puniu mismatches, né, ali no post. Então o Siakam teve um papel tático muito importante e o Haliburton apareceu quando o time mais precisou. No momento de pressão, faltando poucos segundos para acabar, foi ele que pegou a bola, chamou a jogada e matou a bola da vitória. Então, Haliburton e Pascal Siakam, apesar de terem sido até bem marcados, na minha opinião, especialmente o Haliburton, eles foram acertos pelo impacto que eles tiveram, né,
na vitória. Eles foram impactantes, apesar de terem sido bem marcados. Então, pra mim, esses foram os grandes acertos de Indiana no jogo. Claramente, o grande ponto fraco, o grande ponto negativo foram os turnovers. 25 turnovers é algo muito acima do normal para Indiana, né? Especialmente os 19 no primeiro tempo. Então foi um ponto que deu muito errado. É importante destacar que no segundo tempo os turnovers diminuíram bastante. E tem que destacar também que o Pacers conseguiu conter os danos após os turnovers, né? Mas, cara, se o Indiana tiver mais um jogo de 20 turnovers, por exemplo, mano, a chance de perder é muito grande. O Pacers não perdeu o primeiro jogo no detalhe. No detalhe. Então, é um ponto que deu muito errado. Outro ponto, cara, que deu errado, e nem é que deu errado, mas foi um ponto negativo, foi a baixa produção do Haliburton e do Siakam. Apesar dos dois terem, né, sido importantes para a vitória, especialmente o Haliburton com a bola ali do jogo, eles não produziram tanto quanto, né, normalmente eles produzem. O Siakam teve um jogo de só 19 pontos, o Haliburton de só 14. Os dois foram bem contidos pela defesa de Oklahoma. Então, a baixa produção dos dois foi um ponto. Repito, não é que os dois prejudicaram o time, não, mas foram pontos negativos. Foram pontos negativos a baixa produção ofensiva da dupla. Miles Turner também foi um ponto meio negativo no jogo. Ele demorou muito para aparecer. Fez bastante falta ali nos dois primeiros quartos, principalmente. Mathurin foi bem mal no jogo. Mathurin talvez tenha sido o pior jogador da rotação do Indiana. Muito abaixo. Não foi um fator no jogo. Não foi um fator. Um outro ponto que o Pacers sofreu bastante, especialmente no primeiro tempo, foram nos rebotes ofensivos, né? O Thunder conseguiu muitos rebotes ofensivos e geraram alguns pontos ali para o time. Então, é um ponto a se atentar. E o Lugendort conseguiu punir bem a marcação mais frouxa do Pacers, né? O Pacers optou por não focar tanto nas contestações em cima do Dort e acabou pagando o preço, né? Tomaram 5 bolas de 3 do Dort. Então foi uma outra coisa aí que machucou o Pacers no primeiro jogo.